Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, você já sabe, estamos estudando na lição dos jovens e na de adultos o tema O Grande Conflito. Tem sido temas muito bons, relembrar conceitos, aprender coisas novas. Realmente a lição é uma bênção e, como eu tenho dito, o objetivo dela não é outro senão nos levar a ter um contato, nos estimular a ter um contato diário com a Palavra de Deus. E a lição deste trimestre tem nos feito isso de maneira maravilhosa, né? O tema 7, que é o tema desta semana, Motivados pela Esperança, aqui está. Tem como texto principal aqui, verso para memorizar. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, acione o sininho aí para receber as notificações de novos conteúdos, novos vídeos e comente também aqui abaixo do vídeo, isso ajuda a dar engajamento, ajuda a fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo é importante, tá bom? Vamos lá então, o verso para memorizar, deixar claro, Isaías 25:9, que um grupo de pessoas estará aguardando a volta de Jesus, estará preparado para isso e por isso dirá, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse é o Senhor Deus a quem aguardávamos, a quem esperávamos. Você está esperando Jesus voltar? Você está nessa expectativa? Você ainda mantém esse senso de urgência, essa vontade de encontrar Jesus? Espero que sim, porque se nós não tivermos essa esperança, realmente viver nesse mundo não faz muito sentido. Se a nossa esperança é só para esta vida, realmente é algo muito limitante, muito triste. A segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais das Escrituras. É um fio de ouro que atravessa as páginas sagradas da Bíblia. Um estudioso estimou que há cerca de 1.800 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, há mais de 300 referências ao retorno de Cristo. Ou seja, mais de 2.000 referências em toda a Bíblia à volta de Jesus. Um em cada 25 versos menciona direta ou indiretamente essa esperança. Então, Deus quer que nós mantenhamos viva essa esperança. Não fosse assim, não teria colocado tantos textos que apontam para esse grande evento. Entre as pessoas que estudaram e se aprofundaram nesse assunto, né, além dos reformadores, de alguns reformadores, estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre ele. A partir de seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração. Ele começou a pregar essa mensagem, iniciando um movimento que, embora tenha enfrentado um grande desapontamento, revelou verdades que permanecem relevantes. É o grande desapontamento profético de 1844. E no domingo, na parte de domingo, a gente vê aqui então a promessa do seu retorno. John Wycliffe aguardava a vinda de Cristo como a esperança da igreja. Calvino falou por todos os reformadores quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo como o evento mais feliz de todos. Para os homens e mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com alegria. Aqui os textos para a leitura dessa parte aqui de domingo são João 14:1-3, muito conhecido, especialmente para aqueles que aguardam o advento de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13-18 e Tito 2, 11-14. João 14 você conhece, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e tiver preparado, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus promete, ele empenha a sua palavra, ele mesmo disse isso, e Jesus nunca mentiu, que voltará para receber aqueles que estão preparados, que aceitaram seu plano de salvação, e vai levá-los para estar com ele, onde hoje ele está, ou seja, no céu. Então nós estaremos com Jesus por um bom tempo no céu e depois herdaremos, 1000 anos depois, como sabemos, herdaremos a terra transformada, a nova terra,
que Apocalipse fala ali com ênfase, né? Novos céus e nova terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 18, um texto muito significativo também. Paulo diz assim que não quero, irmãos, que vocês estejam ignorantes a respeito dos que dormem, porque se cremos que esse Jesus que foi recebido ao céu, cremos que ele um dia voltará para buscar os seus, né? E aí o texto também diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão transformados, como Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 15, os vivos serão transformados e aí juntos, ambos os grupos, que agora formam um grupo só, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, vão para encontrar Jesus nos ares, no céu. Então o arrebatamento acontece durante a volta de Jesus e será visível. Não é como alguns ensinam por aí que será um arrebatamento secreto anterior à data da volta de Jesus. Isso não é bíblico. Biblicamente falando, o texto aqui de Paulo é muito claro. Leia com atenção na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então é um texto maravilhoso. Mostra que na volta de Jesus, os salvos irão com ele para o céu. Confirmando o que Jesus prometeu em João 14, né? E Tito 2, 11 a 14 também é um texto muito, muito bonito, né? Ali Paulo, na verdade, reforça duas verdades essenciais. Ele fala aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não só afirma ou reafirma a verdade e a esperança da volta de Jesus, como diz que Jesus é Deus, né? Então, duas verdades bíblicas essenciais afirmadas aqui em Tito capítulo 2. É fácil entender por que a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria aos cristãos. Ela aponta para o fim do sofrimento e da morte, inaugura o tempo de paz e vida plena, prevê o fim de lutas e guerras em um mundo de felicidade e comunhão eterna entre Cristo e os redimidos de todas as eras. Eu colocaria aqui também tragédias, enchentes, tornados, terremotos, furacões, tantas coisas que acontecem no mundo e têm acontecido cada vez com mais intensidade, nos mostram que aqui não é o nosso lar, que este planeta não é um lugar seguro, por enquanto não é, e que nós precisamos realmente ser resgatados por Jesus. Quando, aqui é um trecho do livro Grande Conflito, página 258, quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do segundo advento de Cristo, do Salvador. Então, os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então, aquela geração de cristãos estava vendo ali seus pais, avós, pessoas queridas morrendo, falecendo, e alguns estavam desanimando por causa disso, esperavam que Jesus voltaria já na geração deles. E Paulo diz, olha, virá o dia em que todos os que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Paulo trouxe esperança àqueles que haviam perdido pessoas para a morte. Segundo, esperando o tempo, embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível, audível e glorioso de Cristo, a compreensão dessa verdade mudou com o tempo. Pregadores populares no século XIX ensinaram que Cristo viria para estabelecer seu reino na terra e inaugurar 1000 anos de paz. Isso levou a uma letargia espiritual, claro, porque se eles imaginavam que Jesus viria para estabelecer um reino de 1000 anos, alguns hoje pensam que teriam uma chance se ficassem para trás, né, de ter um momento ali para se converter. Isso leva as pessoas a relaxarem sua vida espiritual e sua comunhão com Deus. Infelizmente o ser humano é assim, né? Ele acaba postergando as coisas, inclusive o preparo para o fim, para a volta de Jesus ou para a morte, né? Então, essa crença em um milênio de paz aqui na Terra, em que pessoas estariam aqui com Jesus já, essa crença realmente não foi benéfica para a igreja e trouxe uma letargia espiritual. Por isso que aquilo que Miller e outros estudiosos da Bíblia trouxeram como verdade, com base na Bíblia, foi realmente algo muito importante. Essa ideia de que Jesus vem, traz o galardão e leva para o céu para estar com ele lá, por 1000 anos, os salvos. Não fica ninguém aqui, a não ser Satanás, seus anjos, presos numa terra desolada e vazia, sem seres humanos, porque todos eles, os ímpios,
foram destruídos na volta de Jesus. Só ressuscitam após os 1000 anos, na segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação. Se você tem dúvida, leia Apocalipse capítulo 20, leia também João capítulo 5, versos 28 e 29. Esses textos deixam claro que há 2 ressurreições separadas por 1000 anos. De que modo o Senhor Jesus voltará? Aí temos aqui Atos 1, 9 a 11, Apocalipse 1, 7, Mateus 24, 27, 30 e 31. Em Atos, 2 anjos, eles da comitiva que estava ali recebendo Jesus nas nuvens, em sua ascensão, 2 anjos descem dali da comitiva e vêm trazer palavras de esperança aos discípulos. Eles dizem: varões galileus, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu assim, tristes, né? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu voltará do mesmo modo como vocês o viram ir. Ou seja, Jesus foi para o céu fisicamente, ele até comeu com os discípulos, né, depois de ressuscitado, esteve ali com eles, foi tocado por eles. Então Jesus, ele foi para o céu fisicamente, visivelmente, entre nuvens e rodeado por anjos. Ou seja, se ele voltar do mesmo modo, ele voltará fisicamente, visivelmente, entre nuvens e rodeado por seus anjos. Depois nós temos aqui Apocalipse 1,7 que diz: todo olho verá, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. De novo, será visível. E Mateus 24 traz aqui o sermão profético, né? E ali também fala da volta de Jesus e diz que vai ser com poder e grande glória. Jesus compara a sua vinda a um relâmpago que cruza o céu de ponta a ponta, ou seja, algo muito visível, muito claro, glorioso. Sempre que a Bíblia fala em volta de Jesus, há palavras como poder, glória, majestade, deixando claro que isso não será nem um pouco secreto, invisível, discreto. Vai ser algo glorioso e realmente maravilhoso. Na lição de terça-feira, Guilherme Miller e a Bíblia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para outro vídeo aqui em meu canal, que eu gravei já faz alguns meses, a respeito de Miller, Guilherme Miller, ou William Miller em inglês. Assista, por favor, esse vídeo, você vai compreender um pouco mais quem foi essa pessoa, esse personagem histórico, o que ele fez, como foram os estudos dele, e inclusive nesse vídeo eu desfaço algumas distorções que andam falando por aí, pessoas que gravaram vídeos falando inverdades a respeito de Miller e dos primórdios do Adventismo. Então fica aqui meu convite, assista ao vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre Guilherme Miller. Bem, aí a leitura de terça-feira, Isaías 28, 9 e 10, que diz um pouco aqui, um pouco ali, né, para entendimento da palavra de Deus, já vou explicar isso aqui. Tem João também, 16, 13, que diz que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. 2 Pedro 1, 19 a 21, diz que toda a Escritura ela não foi dada por vontade humana, mas ela foi escrita, né, por homens escolhidos por Deus, que falaram da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, movidos por ele, não por vontade própria. Ou seja, a lição de terça-feira valoriza aquilo que nós podemos chamar de hermenêutica millerita, ou seja, qual foi a metodologia empregada por Miller para entender a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías 28, 9 e 10, comparando texto com texto. Miller, ele usou ali uma concordância apenas, um bloco de anotações, certamente, e foi lendo a Bíblia de ponta a ponta, verso por verso, comparando os textos, até que chegasse ao entendimento correto de cada um deles. Esse é o método, essa é a forma de encarar a palavra, com seriedade, entendendo que toda a Bíblia é inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo, e como Jesus também diz lá, quando estava caminhando para Emaús com os discípulos, né, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, para os autores bíblicos e para Jesus, a Bíblia toda, de capa a capa, é a palavra de Deus. E como tal, deve ser estudada com oração, com seriedade, e quando nos deparamos com algum texto que parece complicado, difícil, nós temos que compará-lo com outros textos que lançam luz sobre ele, textos mais simples. Então, essa é a metodologia correta e Miller adotou, então, essa hermenêutica. Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. O Espírito Santo abriu a palavra de Deus ao seu entendimento. Ele examinou as profecias com a mesma diligência, com o mesmo esforço e empenho com que estudava outras passagens bíblicas. Aí vemos aqui a Daniel 1, 17, 2, 45, 1 Pedro 1, 10 e 11, Apocalipse 1 a 3.
o que essas passagens nos ensinam sobre a compreensão das profecias bíblicas, eu vou destacar aqui especialmente Apocalipse 1, 1 a 3. Ali é dito que a revelação é para os servos de Deus. Ou seja, se eu tenho a disposição de servir a Deus, de colocar em prática em minha vida aquilo que eu aprendo, eu vou compreender. Porque é uma revelação de Deus para aqueles que querem servi-lo. Aqui a lição lembra de alguns símbolos que o Apocalipse traz e ele mesmo decifra, né? Não só o Apocalipse, mas, por exemplo, as bestas que aparecem em Daniel e também em Apocalipse. Nós temos lá em Daniel a explicação de que elas são reinos ou reis. Ventos, numa linguagem simbólica, nós temos ali em Jeremias 49 e 36, que são destruição, conflitos. Nós temos água, que representa povos ou nações, como está em Apocalipse 17 e 15. Mulher, simbolicamente, no Apocalipse representa igreja e não só lá. Jeremias 6 também, Efésios 5 também, né? 22 a 32. As profecias de Daniel e Apocalipse são dadas em linguagem simbólica, sendo que um dia profético, você já sabe, equivale a um ano literal. Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6. Quando Miller começou a descobrir essas chaves de interpretação, fazendo esses paralelos, as profecias começaram a ficar fáceis. Quer ver um exemplo? Apocalipse 13 fala que uma besta emerge do mar. E tem a outra também que surge na terra. Se besta significa reino e mar representa povos, nações e línguas, nós temos aqui então um reino, uma espécie de reino, que emerge no meio de num local densamente povoado, onde havia muitos povos, nações, como os mares ali representam. Então começa a ficar mais fácil o entendimento das profecias quando você compara texto com texto, né? E Miller fez isso aí. Quarta-feira, 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias de Daniel 8:14. Nós temos aqui Marcos 1:15, Gálatas 4:4, Romanos 5:6, que falam de plenitude dos tempos, de tempo cumprido, né? Morreu a seu tempo Jesus. Ou seja, havia um calendário divino, havia um tempo profético, né? Será que o que diz respeito à volta de Jesus, ao juízo final, também não haveria algum tipo de cronologia específica? Miller pensou isso, né? E ao estudar as profecias, comparando verso com verso, Miller concluiu que se Deus tinha cronogramas na Bíblia, deveria também haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. Claro que eles acabaram passando por alto, na sua alegria de estudar esse assunto, de encontrar Jesus, acabaram passando por alto textos como, por exemplo, do Evangelho que diz, Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas não podemos condená-los por isso, né? Até porque, se formos olhar para o passado, os discípulos que andaram com Jesus, eles também passaram por alto muitos textos que previam a morte, o martírio, o sofrimento de Jesus. Eles idealizaram o Messias, queriam que fosse um rei que reassumisse o trono de Davi, que expulsasse os romanos, queriam um rei humano, secular. E passaram por alto muitos e muitos textos que apontavam para um Messias servo sofredor, que morreria na cruz e ressuscitaria. Então, assim como os discípulos de Cristo que andaram com ele por 3 anos e meio, não entenderam textos que tinham que ver com a morte de Jesus, não podemos também condenar os mileritas que entenderam equivocadamente que o fim da profecia ali, o fim do tempo profético de 2.300 anos, ele se referia não à volta de Jesus, mas ao início do juízo pré-advento, Jesus no santuário celestial passando do lugar santo para o Santíssimo, significando assim uma nova etapa em seu ministério no santuário celestial. Não podemos condenar os mileritas porque ficaram empolgados em saber, né, no entendimento deles, que Jesus voltaria em breve. Eles erraram por amor a Jesus. Devemos lembrar disso. Não foi um erro deliberado, não foi um engano que eles promoveram, porque todos eles acreditavam nessa conclusão a que chegaram. Eles entendiam que a purificação do santuário, como diz lá em Daniel 8,14, seria a purificação da terra. Eles não tinham compreensão da doutrina do santuário, que veio depois. Eles achavam que a terra era o santuário, e se o santuário seria purificado, seria então com fogo, era a terra sendo queimada e era a volta de Jesus, ok? Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E aí, estudando esse texto com Daniel capítulo 9, já vou ler com você também esse trecho aqui, e outros, Esdras, Miller concluiu então que Jesus voltaria
no fim dessa profecia de 2.300 anos. O que ele precisava saber então é quando ela começava. Determinando o começo da profecia, do tempo profético, ele chegaria ao fim dele. Era só adicionar a data inicial, 2.300 anos, para se chegar à data final e assim concluir que ela seria a volta de Jesus. Pense, eles estavam vivendo ali poucos anos antes do evento anunciado, em 1844. Então a expectativa era grande, a alegria era grande. Pessoas que perderam seus queridos para a morte, pessoas que naquele tempo a tuberculose e outras doenças matavam muita gente. E toda a família praticamente tinha alguém que havia falecido precocemente e as pessoas estavam repletas de esperança de reencontrar esses queridos dali poucos anos, por ocasião da forma como eles entenderam, né, da volta de Jesus. Bem, nós temos aqui em Daniel 9 aí elementos que nos ajudam a entender quando que a profecia começaria, né, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Há um marcador ali, que é são as 70 semanas, ou seja, 490 anos, né, 70 semanas vezes 7, você tem 490 dias e transformando então para anos, nós temos 490 anos que seriam cortados. Hatak, a palavra hebraica ali, quer dizer separados, cortados. Da profecia grande de 2.300 anos, 490 estavam separados dela para ter um cumprimento específico com o povo hebreu. Olha que interessante. Então, a partir do momento que inicia a visão, né, e nós entendemos por Esdras, e aqui eu já passo então para quinta-feira, nós entendemos a partir de Esdras capítulo 7, que essa visão começa com o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém e do templo, que foi assinado e de fato passou a valer em 457 a.C. Se nós colocarmos então 490 anos a partir de 457, olha que interessante, nós chegamos até a época em que Jesus viveu. Ou seja, Jesus é o selo da visão. Então nós temos 483 anos até a unção de Jesus pelo batismo, ele foi batizado no ano 27 exatamente. Depois nós temos uma semana de pacto ali com o povo judeu, a última semana profética até chegar aos 490, e na metade da semana, como diz Daniel 9, na metade da semana o príncipe faria cessar os sacrifícios, né, e daria fim aos pecados, ou seja, Jesus morre no ano 31, e ali os sacrifícios são desnecessários dali para frente, de animais, né? Porque o Cordeiro de Deus verdadeiro, João 29, o Cordeiro de Deus morria na cruz. Então no meio da semana, Jesus morre, da semana profética. Faltam ainda 3 anos e meio até completar o período de 490 anos. De fato, é nesse momento que Jesus diz para os discípulos, agora vão e preguem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque Jesus sabia que ainda havia 3 anos e meio de período de graça para o povo judeu como nação, para buscar a reconciliação com Deus, aceitar o Messias como Salvador. Depois você pode ver com calma aqui, na parte de sexta-feira da lição, tem o gráfico das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, e você pode ver todas essas datas aqui traçadas aqui no gráfico, né? 457, o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, que é justamente a data de início da visão. Depois nós temos o ano 27, que é o momento em que o Messias, o príncipe, é ungido, são 483 anos. Aí temos 31, que é a metade da semana final da profecia de 490 anos, e o ano 34, que marca o fim desse período profético relacionado, cortado, reservado para o povo judeu. No ano 34, infelizmente, os líderes judaicos rejeitam totalmente Jesus. É quando apedrejam Estevão e dizem que não querem saber de Jesus. E ali a nação de Israel perde o seu status de nação escolhida. Os judeus, como quaisquer outras pessoas, podem ser salvos, sim, por Deus, pelo Messias, mas como nação, eles perdem o status de nação escolhida. O Israel espiritual engloba agora tanto judeus quanto cristãos, gentios, pessoas que aceitam Jesus como seu Messias. Muito bem. Depois você pode ver então aqui esse gráfico, ele é bastante ilustrativo, bastante claro, né? E eu quero ler com você aqui o finalzinho da lição de sexta-feira, um trecho do Grande Conflito também na página 301, que diz assim: no entanto, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu.
O grande dia estava próximo e, pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido, para que lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada a provar e purificar a igreja, e seus membros deveriam ser levados a ver se suas afeições estavam postas neste mundo ou em Cristo e no céu. Olha que interessante. Deus sabia, obviamente, que tanto os cristãos do primeiro século passariam pela decepção da cruz, quanto esses cristãos aqui do século XIX passariam pelo desapontamento de 1844. Mas não foi por causa disso que ele iria então adiar seu cronograma profético, né? Mesmo sabendo que os discípulos entenderiam mal as profecias, os textos bíblicos, Jesus avançou a si mesmo com o seu propósito, morreu na cruz, inclusive foi colocada uma placa em cima da cabeça dele, que tem um significado bastante interessante para quem analisa de uma forma mais ampla, né, tudo isso que aconteceu. Rei, este é o Rei dos Judeus. Aquela placa ali, escrita em 3 línguas, o que tornava possível para qualquer pessoa que passasse por ali naquele momento de Páscoa, a cidade estava apinhada de gente, era uma festa importante, aquilo chamou a atenção de muita gente. Quem é esse aí? O Rei dos Judeus? Não era apenas um crucificado a mais, tinha alguma coisa diferente com aquele ali. Então, Deus, ele deu publicidade a esse evento. A entrada triunfal, pouco tempo antes da crucificação de Jesus, também foi isso. Por que Jesus permitiu que aquelas pessoas o vissem como rei, entrando montado num jumentinho, como era típico dos reis, na cidade, aceitando a aclamação, aceitando os hosanas daquele povo, se dali pouco tempo ele iria morrer na cruz e frustrar todas aquelas expectativas? Jesus avançou mesmo assim e foi dada publicidade ao evento da cruz. Era algo muito importante e depois as pessoas compreenderiam. De modo semelhante, e além disso, né, também quero dizer que aquele evento foi uma peneira, né? Ele peneirou os cristãos verdadeiros, sinceros, que queriam realmente seguir a Jesus, daqueles que estavam ali apenas talvez por pães, por peixes, por milagres, por benefícios temporais. Então, o desapontamento da cruz promoveu uma filtragem, foi um peneiramento, e a partir dali um pequeno grupo de pessoas sinceras que permaneceram firmes esperando uma resposta de Deus. Dali então nasce o cristianismo. No desapontamento de 1844, de modo semelhante, aquelas pessoas, multidões, né, milhares de pessoas estavam ali na expectativa da volta de Jesus, e quando não acontece, para onde elas vão? Muitas perdem a fé, várias voltam para suas igrejas de origem, e um grupinho pequeno ali, um pequeno grupo de pessoas sinceras, entre as quais John Andrews, Tiago White, Ellen White, José Bates e outros, voltaram para a Bíblia em oração, pedindo a Deus respostas, e a resposta veio. Estude sobre Hiram Edson, tem aqui no meu canal também um vídeo sobre ele. Hiram, com H, Hiram Edson. Ele teve aquele entendimento, né, a respeito do que tinha acontecido em 22 de outubro de 1844, que Jesus estava passando do lugar santo para o Santíssimo, iniciando uma nova fase em seu ministério sumo sacerdotal lá no Santuário Celestial. E dali nasce então um movimento que alcança o mundo pregando o Evangelho, as 3 mensagens angélicas do Evangelho Eterno, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os paralelos são muito interessantes. Vale a pena estudar esse assunto, conhecê-lo direitinho, com fontes seguras, não dar ouvidos aí aos que distorcem os fatos, como por exemplo, algo clássico. Os adventistas marcaram data para a volta de Jesus, Ellen White marcou data para a volta de Jesus. Prove isso então. Jamais. A Igreja Adventista não existia nesse momento. Miller nunca se tornou adventista, ele era batista, né? Embora tenha sido um instrumento de Deus muito poderoso ali em meados do século XIX. A Igreja Adventista era organizada cerca de 20 anos depois do desapontamento de 1844. Então, adventistas nunca marcaram data para qualquer coisa, e muito menos Ellen White. Então é importante conhecer, repito, as fontes originais, os testemunhos, né? As testemunhas oculares dos eventos que contaram para nós como foi, para não entrarmos aí nesses barcos furados, nessas heresias, nessas distorções e calúnias de pessoas que querem apenas descredibilizar um movimento que nasceu para levar a verdade eterna das 3 mensagens angélicas a um mundo que perece e que precisa saber que Jesus vai voltar em breve, para que possam se unir a uma geração, um povo, uma multidão que estará aguardando esse grande evento. Deus nos abençoe para que estejamos prontos também para subir com Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição maravilhosa que estudamos durante a semana, que esse assunto reavive a nossa fé, a nossa esperança na breve volta de Jesus, e que enquanto Ele não vem,
participemos desse movimento que visa preparar uma geração para encontrar com Ele. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus, pedindo também tuas bênçãos sobre o povo sofrido do Rio Grande do Sul, sobre as vítimas, sobre os enlutados e sobre aqueles que estão lá trabalhando para atender as vítimas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu deixo também aqui no fim desse vídeo um convite, renovo o convite aqui para que aqueles que têm interesse e podem participar estejam conosco na expedição que faremos à Turquia e à Grécia no mês de julho, está próximo já. Temos pouquíssimas vagas para completar o grupo. Caso você tenha interesse ou conheça alguém que tenha interesse, fica aqui o meu convite. Encaminhe, quem sabe, esse trecho final aqui do nosso vídeo. Eu vou colocar aqui uma breve descrição de como vai ser essa viagem, que está sendo organizada pela agência Mapa na Mão, e convidou o pastor Roger e eu para sermos os guias e aqueles que farão as reflexões durante essa viagem, tá bem? Fica aqui então o convite. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. A Turquia guarda memórias de fatos muito importantes da história da humanidade. A cidade de Istambul tem uma parte na Ásia e outra na Europa. Além disso, ela tem o maior shopping center aberto do mundo. Com milhares de anos de história, ela já foi conhecida como Bizâncio e Constantinopla. O apóstolo Paulo recebeu um chamado claro e direto de pregar o evangelho em cidades e regiões que hoje estão na Turquia. Nesse cenário rodeado de idolatria e com as mais diversas crenças, Paulo viveu proclamando Jesus, o Filho de Deus. Boa parte do Novo Testamento foi escrito na Turquia e na Grécia. Vamos andar pelos mesmos lugares e reviver essa emoção. Filipos, Bereia, Tessalônica, Corinto, Éfeso, Laodiceia. Será muito especial, por exemplo, fazer uma reflexão bíblica no Areópago, lá em Atenas, na Grécia, local em que dois mundos se encontraram. Além de tudo isso, vamos viver aventuras inesquecíveis, como o passeio de balão na Capadócia, veremos lugares lindos e incríveis, e provaremos novos sabores, desfrutaremos do conforto de hotéis maravilhosos e faremos bons amigos. A última semana será a bordo de um lindo navio, em um cruzeiro pelas ilhas gregas, incluindo a famosa ilha de Patmos, onde João recebeu a visão do Apocalipse. Essa viagem vai impactar a sua vida. Vamos juntos? Vem com a gente!